Olá, viemos a público novamente apresentar a nossa nota pública número 4, referente à Operação Falso Profeta, né, ela vem aí acontecendo já há alguns meses, já há algum tempo, investigando uma organização criminosa que tem aproveitado de certas narrativas para arrecadar dinheiro na internet, né? Nessa nota, nós queremos tratar de vários pontos que são importantes, são interessantes, e mandar alguns recados, colocar alguns procedimentos que serão adotados aí nos próximos dias, até para que as vítimas fiquem sabendo e o público em geral, a sociedade em geral, fique sabendo do que está acontecendo. Agindo dessa forma, nós vamos fixar responsabilidades, vamos também organizar o nosso trabalho e servir de um canal de informação para as pessoas. O nosso primeiro recado vai para os colegas advogados, né? Nós recebemos aí ligação de vários colegas na última semana, após a publicação da última nota, colegas que entraram em contato, conversaram, vieram afiançar principalmente que não estavam participando da suposta reunião onde estariam os advogados dos gestores, e também o colega advogado não falava por eles, né, quando soltou aquela manifestação muito emocionada que fez há algum tempo atrás, né? Então esses colegas ligaram, conversaram, a gente ventilou um pouquinho como que as coisas estão andando, as agruras aí da nossa profissão, né? Cada qual dentro da sua possibilidade, e mantivemos aí o entendimento de que as coisas são assim mesmo e cada qual vai defender os interesses dos seus clientes. Entre advogados é sempre assim, não tem essa agressividade toda, né? Já falamos isso em outra nota. Então nós queremos manifestar o respeito aqui aos colegas que nos procuraram e dizer que os nossos escritórios estão sempre abertos para a gente ventilar os nossos ônus e os bônus da nossa profissão, né? É uma satisfação sempre receber os colegas e sempre será. Estamos de portas abertas a todos vocês. O segundo recado que eu gostaria de mandar são aos comunicadores, né? Nós vemos com muito entusiasmo que muitos comunicadores, de fato, começaram a publicar as nossas notas mesmo. Comunicadores que vinham apenas compartilhando assuntos de interesse da organização que está sendo investigada, de venda de aportes, etc., áudios, etc., muitos começaram a publicar as nossas notas também, citar nossas notas também, colocar link também para as pessoas verificarem. Isso tudo nos deixou muito satisfeitos, né? Nós queremos assumir aí o compromisso com os senhores que, eventualmente, se qualquer procedimento que aconteça aqui levar a citação dos seus canais e dos senhores, esse fato será mencionado, que os senhores também compartilhavam os assuntos desde que nós viemos a público, né? Então isso também será mencionado se eventualmente algum procedimento acontecer. Então nós queremos deixar aos senhores também o nosso respeito, né? Os senhores estão agindo de forma correta, estão compartilham o que acreditam ser verdade e ao mesmo tempo compartilham a outra parte também, para que não sofram nenhum tipo de penalidade excessiva sem necessidade. Fica os nossos respeitos então aos senhores também e às senhoras comunicadoras. Outro assunto que eu gostaria de falar e que a nota trata diz respeito às narrativas, né? Como nós já falamos, nós não viremos a público a cada narrativa nova lançada pela organização criminosa, né, que está sendo investigada. Porém, quando algumas narrativas são lançadas, algumas ações, algum tipo de situação de forma planejada é lançada, e isso causa um grande impacto tanto no interesse das vítimas em procurar a assistência, procurar o apoio, quanto também na venda de aportes, que é o que nós vimos acontecer de forma exaustiva desde a publicação dessa situação que nós vamos tratar, e também venda de holding patrimonial e outras coisas que, para pessoas que não têm necessidade disso, estão sendo apenas conduzidas aí a montar algo que talvez não precisem, né? Cada caso é um caso, obviamente. Então, quando isso acontece, nós somos obrigados a vir a público. E também quando algum tipo de comentário proferido por alguém fora das suas prerrogativas profissionais começa a impactar de alguma forma no nosso trabalho, né? E aí insuflar algumas pessoas a tomar atitudes que não são devidas no caso.
Então nós recebemos aí alguns vídeos de uma colega advogada que se coloca como especialista, teria sido inclusive alguém de destaque na OAB de Goiânia, né? Essa colega vem a público e fala sobre as operações, fala sobre o nosso trabalho, fala sobre uma série de coisas, num primeiro vídeo, numa entrevista, e depois também faz lives, etc e tal, que nós recebemos também, tratando de todo esse tema. Então isso nos causou muita perplexidade, a forma como a colega se portou, principalmente defendendo ferrenhamente, com unhas e dentes aí, a narrativa que a organização criminosa vem colocando nos últimos anos. A colega conseguiu em 28 minutos resumir, ela tratou de MedBed, ela falou sobre os valores irreais, falou sobre computação quântica, falou sobre vários assuntos e resumiu mais ou menos a narrativa que a organização vem utilizando e chancelou com a sua autoridade, com o peso da Ordem dos Advogados do Brasil e com o seu currículo, colocou o seu currículo em cima dizendo que isso é verdade. Isso nos causou muita perplexidade, porque nenhum colega que nos procurou teve essa postura, né, de colocar. Rendemos homenagens à colega, ela acredita nisso mesmo, né, mas é evidente que tais situações também têm responsabilidades, né. A colega, de alguma forma, acabou se excedendo em alguns pontos relativo às nossas notas públicas, talvez não tenha entendido de fato o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos, talvez tenha sido pego de surpresa. Falou que nós monitoramos advogados sem ordem judicial, falou sobre uma série de situações que, enfim, de qualquer forma não vem ao caso. E comunicadores também proferiram impropérios, etc. Esse é um tipo de situação que não vale a pena a gente se estender porque será objeto de procedimento próprio. Nós vamos sim, de certa forma, seguir com procedimentos próprios para apurar isso daí e levar às autoridades todo esse tipo de situação, caso a gente perceba algum tipo de ofensa ou algo do gênero ali, principalmente distorção daquilo que nós falamos, levando o público a entender algo que não foi o que nós dizemos. Isso vai acontecer. É um caso que nos preocupa muito, por quê? Porque logo que saiu a entrevista, mesmo antes das pessoas terem tempo de assistir a entrevista, foi uma entrevista de meia hora, o seio da organização já começou a pulverizar essa entrevista. Então, obviamente, estava aguardando, né, essa entrevista que seria propagada aos quatro ventos aí. Daí, logo na sequência, veio uma live, etc, etc. Perfeito, cada qual assume aí as suas responsabilidades, não tem problema sobre isso. Então, aquilo que for de fato verificado, né, nós estamos aí em recesso, vamos voltar na quarta-feira, mas o que a nossa equipe verificar de excesso e tudo mais será objeto tanto da colega quanto dos comunicadores aí que proferiram uma série de situações, teriam proferido uma série de situações, será objeto de procedimento próprio, processo próprio, nos seus órgãos competentes, conforme o jogo se joga, isso faz parte, né? A colega vem a público, e aí, já falando agora sobre, de fato, o maior motivo, ou pelo menos o tempo maior do discurso dela, ela veio a público para chancelar, de fato, as operações, dizer que existe, ela estudou por 8 meses, né, essa situação, então ela chegou ao entendimento que existem as operações, né. E a colega também teria discorrido sobre documentos que existem, inclusive decreto presidencial aqui da nossa República, autorizando a implantação do sistema quântico financeiro, autorizando uma série de coisas, porque está para acontecer, né? Confesso que nós não encontramos esses documentos nos órgãos oficiais, nos locais, inclusive a data que ela cita não tem nada, mas enfim, pode ter errado a data ou esquecido, mas nós procuramos esses documentos e nós não encontramos, né? Então eu faço uma exortação aqui para a colega, traga os documentos a público, publique em suas redes sociais esses documentos. Se são decretos presidenciais e tudo mais, são documentos públicos, não tem por que ficar apenas dizendo que existem e não apresentá-los em algum momento. A colega diz que tem esses documentos, ela fala inclusive na entrevista dela. Então traga a público, joga nas suas redes sociais, nós vamos criteriosamente, minuciosamente olhar esses documentos e vamos inquirir os órgãos que teriam emitido se eles são realmente documentos que foram emitidos pelos órgãos e se esses documentos falam sobre aquilo que a colega, sobre a conclusão que a colega tirou. Muitas vezes um documento emitido por um órgão trata de um assunto, mas a conclusão não é a que se tira dele.
Então nós não sabemos o que é e exortamos aí a colega a trazer a público esse documento, contribuirá com o debate. Nós nos comprometemos que se esses documentos forem verídicos, se esses documentos falarem sobre as operações, se eles chancelarem aquilo que a colega, com o peso da sua autoridade, chancelou, nós viremos a público em nota pública e chancelaremos também. Isso nós deixamos claro e nos comprometemos, tá certo? E vamos revisar os nossos procedimentos. Não acreditamos que acontecerá, porque os órgãos... vou falar agora logo na sequência sobre as ações que nós estamos tomando em cima do que aconteceu, né? Já falei dos insultos, etc. Isso daí vai ser situação própria e falei que peço que a colega traga esses documentos. O vídeo da colega foi excepcional, ele não poderia ter chegado num momento mais oportuno para nós, para as vítimas, para todos. Por quê? Porque nesse momento é o momento que nós vamos oficiar os órgãos e vamos perguntar para os órgãos, pedir um posicionamento oficial desses órgãos sobre as operações. Então nós vamos oficiar o Banco Central, vamos oficiar a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, vamos oficiar a Receita Federal, que também trata do tema, e vamos oficiar também o Ministério Público Federal. Por que nós vamos tomar essa atitude? A colega diz, e os comunicadores falam que nós viemos a público e não apresentamos provas da não existência do tal, das tais operações financeiras. É mais ou menos como você chegar e falar que eu vim a público e não apresentei provas da não existência de um unicórnio. O que é um unicórnio? Ele é um cavalo, tem o corpo de um cavalo e tem um chifre bem no meio da testa. É um ser mitológico que não existe. Se eu digo que ele existe e alguém diz que não existe, eu não devo pedir para esse alguém que está dizendo que não existe que ele prove que não existe. Eu que estou dizendo que existe unicórnio, eu tenho que vir a público e mostrar o unicórnio. Então é isso que eu estou pedindo para a colega. Traga os documentos e mostre que as operações são legítimas. Se é que realmente tem peso as palavras que a colega proferiu, seja na entrevista, seja depois na live que participou. Então venha a público, traga os documentos e mostre esse unicórnio que ninguém consegue entender. Só que não vamos parar por aí. Eu confesso que o leigo, às vezes, ele não consegue entender esse raciocínio. Então vamos de fato, apesar de ser uma coisa irreal, mas vamos provar que não existe. Primeiro eu trago para a colega, eu peço para a colega e para qualquer pessoa que queira que entre nesse processo que está aqui na tela e verifique nesse processo e nos procedimentos correlatos, investigação policial e tudo mais, ele trata da situação que está acontecendo e de toda a investigação que a polícia já fez. Ali está exaustivamente comprovado a não existência dessas supostas operações financeiras. Vocês estão entendendo? Então, nesse processo que eu vou deixar aqui na tela, vocês podem entrar lá e verificar isso daí, verificar a não existência. Já foi exaustivamente provado isso daí e já foi exaustivamente, já passou por procedimento, inclusive, na justiça, já teve pessoas condenadas, inclusive, sobre isso. Então, esse fica aí para que a colega, que é advogada, possa consultar e ver de onde nós tiramos nossas fontes. E também qualquer pessoa, porque o processo é público, qualquer pessoa pode entrar lá e pode abrir, pode ver as situações, ou solicitar para um advogado ou para alguém abrir, caso queira ver mais a fundo os documentos e ver do que se trata essas operações de fato, tá? Mas não vamos parar por aí, vamos mais além mesmo. Mesmo que já tenha sido oficiados os órgãos, mesmo que eles já tenham se manifestado, mesmo que já tenha sido exaustivamente provado, nós faremos um procedimento também. Como nós somos instados a provar que não existe, nós faremos. Então, como eu disse, o vídeo da colega ele não poderia ter chegado numa melhor hora. Nós usaremos o vídeo da colega, mandaremos para todos esses órgãos. Nós estamos oficiando já, na verdade já começou agora de manhã, nós oficiamos o Banco Central, vamos compartilhar com o Banco Central tudo que já foi falado sobre ele, inclusive a suposta reunião que aconteceu há alguns dias. Teria acontecido uma reunião com todos os gestores no Banco Central e com o representante da plataforma. Nós queremos que o Banco Central se posicione. Diga que reunião foi essa, se possível compartilhe vídeos ou seja o que for e se posicione para poder informar a população sobre essa reunião. E entregaremos também, obviamente,
como a ponta da lança, né, do procedimento, o vídeo da colega. Falou, olha, tem uma profissional especialista que estudou por 8 meses esse assunto, que está dizendo que vocês estão errados, que existe isso aqui. Eu quero que vocês se posicionem para que as pessoas possam entender do que se trata. E aguardaremos o posicionamento do Banco Central. Da mesma forma, faremos na Receita Federal. A Receita Federal enviaremos o vídeo da colega, todos os documentos e os vídeos e áudios das pessoas falando assuntos sobre impostos e tudo mais, que a Receita já reteve os impostos, etc, etc. Olha, se a Receita tivesse retido os impostos de fato, o Brasil não estava passando por essa dificuldade, né, devido à quantidade de trilhões, quintilhões, etc, que já foi oferecido. Então nós também oficiaremos a Receita Federal, entregaremos o vídeo da colega, falaremos, olha, uma profissional, experiente, competente, está aqui a OAB dela, queremos saber por que vocês não vieram a público até agora e não divulgaram isso. Oficiaremos também a FEBRABAN. Por quê? Porque a FEBRABAN, ela representa os bancos no país. E os bancos são sempre citados. Ah, porque já teve no banco, o banco já falou isso, o banco falou aquilo, o banco não liberou, ou é Banco do Brasil, ou é Santander, ou é Bradesco. Ah, não saiu porque deu um problema no Santander, não saiu porque deu um problema no Bradesco. Ah, porque os bancos que não se adaptarem ao novo sistema, QFS, etc., não mais existirão, né? Então, assim, os bancos nunca se posicionaram sobre isso. Será que eles deixarão de existir, aqueles que não se adaptarem de um dia para o outro? Nunca falaram nada para os seus correntistas sobre o tal sistema quântico que está na iminência de ser implantado. Então, nós entregaremos o vídeo da colega também para que eles possam se manifestar sobre esse tema. E, por último, nós também, porque a colega alega que há até um decreto presidencial autorizando a implantação do novo sistema, e ela usa isso para dizer para todos o motivo pelo qual aconteceram esses atrasos. Inclusive ela fala que tem gente há 20 anos esperando, que até então não havia autorização da Presidência da República para implantar o sistema quântico, e que dia 23 de dezembro do ano passado, ou 26, não me recordo, né, eu não cheguei a ver inteiro o vídeo, sobre essa parte. Meus profissionais aqui, o pessoal está esmiuçando cada detalhe do vídeo, etc, para preparar essas comunicações, né? Ela disse que haveria esse tal decreto presidencial e nós não encontramos o decreto, então nós vamos oficiar a Presidência da República e a Casa Civil e pedir um posicionamento. Enviaremos o vídeo da colega dizendo, olha, esta especialista está vindo a público, está dizendo isso aqui, está acontecendo isso aqui, vocês não informaram a população o que está acontecendo. Nós queremos um posicionamento de vocês, sabendo se esse sistema existe, se vai ser implantado e tudo mais. Esses 3 ofícios já iniciamos hoje de manhã o envio deles, né? já estava compilado, conforme nós falamos na nossa última nota pública, e nós encaminharemos a esses órgãos. Só que nós vamos a mais um ainda. Nós vamos ao Ministério Público Federal. Por quê? Porque o Ministério Público Federal, ele trata de assuntos de interesse da União, de interesse da sociedade como um todo. E nós estamos falando aqui de sistema financeiro, nós estamos falando de mudança de moeda, nós estamos falando de uma profissional competentíssima, eu não nego, que está vindo a público e dizendo e chancelando com a sua ordem, colocando todo o peso da Ordem dos Advogados do Brasil em cima e também da seccional da qual faz parte, porque ela cita, né, os cargos que já ocupou na seccional. Ela vem chancelar que vai acontecer essa mudança e está na iminência de acontecer. Então eu quero oficiar o Ministério Público, nós vamos encaminhar, vamos informá-los que nós já encaminhamos para esses 3 órgãos esse ofício e pedimos posicionamento. Por quê? Para que o Ministério Público se manifeste também e investigue. Veja, olha, tem uma competentíssima profissional dizendo que isso aqui vai acontecer, espalhando essa informação para milhares de pessoas que fazem parte de grupos de Telegram, de WhatsApp, e estão dando dinheiro constantemente para os seus gestores. Isso está tendo uma situação a nível nacional, um impacto no sistema financeiro. Significa o quê? Significa que uma vez que essa colega esteja correta, os bancos, o Banco Central, a própria Presidência da República,
todas as entidades estão fazendo o quê? Estão deixando de informar a população, porque apenas um pequeno grupo de escolhidos que constantemente compram aportes é que estão sabendo de que vai acontecer isso. A colega, inclusive, lançou algumas insinuações que talvez nós não sejamos do ramo tributário, ou deveríamos de conhecer, né, do que está acontecendo. Ela lançou algumas insinuações. Realmente, eu confesso, nós não sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos mesmo que vai haver essa mudança. Por que nós não sabemos? Porque não haverá essa mudança. É por isso que nós não sabemos. Então, nós oficiaremos também o Ministério Público Federal e solicitaremos que abra procedimento próprio, encaminhe a Polícia Federal, peça investigação, para decidir se realmente os órgãos estão prevaricando, estão deixando de cumprir as suas competências, informar a população de algo que, assim que for implantado, vai causar um caos na economia, né? Nós atendemos empresas atacadistas, etc., empresas que movimentam no Brasil todo, que vendem produtos para o Brasil todo. Essas empresas não sabem que haverá essa mudança. Da noite para o dia, o dinheiro delas vai deixar de valer, só vai valer o dinheiro quântico, e da noite para o dia, centilhões de reais virão, né, e ficarão disponíveis na mão de pessoas que não têm que não sabe como lidar com esse dinheiro e tudo mais. E aquele dinheiro que ficou lá em comparação aos centilhões, o dinheiro das empresas, que são alguns milhões, em comparação aos centilhões, não terá mais o mesmo valor. Então isso vai causar um impacto, se realmente o que a colega está dizendo vai acontecer, vai causar um impacto na sociedade de forma inimaginável. Então o Ministério Público tem que entrar nessa seara agora, tem que investigar, saber quem está falando a verdade, se tem autoridade pública prevaricando, o que está acontecendo, para que as coisas possam de fato ser dadas o seu devido respeito e o seu devido conhecimento ao público. Né? Sobre esse tema é isso que nós queremos falar. Nós já falamos que iniciaríamos semana passada. Agora foi fantástico, a colega nos causou assim uma alegria muito grande quando nós vimos ontem a colega vindo a público. Em meia hora ela conseguiu resumir tudo o que se fala sobre as operações, todas as narrativas que são utilizadas pelos membros da organização criminosa que está sendo investigada. Ela conseguiu resumir isso em meia hora e chancelar, dar o seu apoio, colocar o peso da Ordem dos Advogados do Brasil em cima dessa questão. Então agora nós temos o material que nós precisávamos para que a gente pudesse mostrar para as entidades, para os órgãos públicos, como a colega mesmo fala, né? Não há hierarquia entre promotor, juiz e advogado. Então entre promotor, juiz e advogado é como se um juiz estivesse apresentando isso, ou um promotor, ou até mesmo aí no caso o advogado. Então fica aí o procedimento que nós estamos tomando agora no escritório a partir da data de hoje. Já estava programado, mas agora com muito mais tranquilidade, muito mais ênfase. Nós temos uma profissional que veio a público e trouxe essa informação. Então isso nós vamos colocar para todos esses órgãos, todas essas entidades, né? Por último, eu quero deixar aqui um recado às vítimas, né, que nos procuraram, que estão nos procurando, continuam nos procurando. Inclusive ontem, depois de toda essa divulgação que aconteceu nas redes, o número de pessoas que entraram em contato querendo denunciar aumentou de forma considerável. Então, nós estamos aí em recesso, mas nós temos o número do WhatsApp e eu dei uma verificadinha, olhei e falei, nossa, quantas pessoas desde que a live desde que a entrevista foi publicada, quantas pessoas vieram para nos procurar, porque muitos não sabiam da nossa existência e agora passaram a saber, porque cada vez que falam sobre os nossos procedimentos, levam para mais pessoas o nosso trabalho, né? Então, também a isso eu agradeço a todos que fizeram essas divulgações da data de ontem. Então, a essas vítimas eu quero dizer que vocês passarão a começar a receber essa semana um contato no mesmo número que vocês entraram em contato com a gente para marcar a reunião com o advogado e vocês poderem ventilar o caso com o advogado para decidir se vocês vão à frente ou não com a representação. Na nota pública anterior, também eu quero dizer a essas vítimas que nós citamos algumas vitórias que nós tivemos nos últimos tempos, que foi a gestor se posicionando que devolveria o dinheiro em massa para quem quisesse. Então todo mundo que quiser pode entrar em contato com aquele gestor para solicitar a devolução do dinheiro.
né? O colega advogado veio falar em nome do seu representado, né? do seu patrocinado, e também disse também que provavelmente os outros gestores também devolveriam. Então quem quiser pegar esse seu dinheiro de volta, etc., entre em contato aí com o seu gestor. A própria colega falou, tá com dúvida, fala com o gestor, etc. Então, entre em contato com eles, fala, eu quero meu dinheiro de volta, não quero mais participar, não acredito que seja verdade, e venha de qualquer forma e traga os documentos para nós, do mesmo jeito, para que a gente possa utilizá-los aí nos procedimentos que virão, porque muitos não dependerão da representação de vocês, nós apenas usaremos como prova para mandar para o Ministério Público e para outros lugares daquilo que nós coletamos, tá? Nós estamos falando mais de estelionato aqui, o negócio já tomou uma proporção muito maior, né? Os colegas advogados que entraram em contato conosco já perceberam isso, nós já conversamos, etc. E já estão amenizando aí os problemas dos seus clientes. Então fica aí essa informação para vocês que entrem em contato e tudo mais. Nas vitórias que nós falamos também na semana passada, na outra nota pública, foi o silenciamento, foi a finalização da captação de dinheiro por alguns gestores, que eram os que estavam captando em massa naquele momento. Logicamente que nós já esperávamos, logo na sequência da nossa nota, eles já divulgaram que não pararam de captar, que estão captando, mandaram comunicadores dizer para o pessoal não parar de comprar os aportes deles, e isso está acontecendo de fato está acontecendo. Fica para vocês verem que, na verdade, o interesse dessas pessoas é só pegar o dinheiro de vocês, é só arrecadar dinheiro, é só vender os supostos aportes. Vai chegar um momento que as autoridades vão pedir as listas deles, né? Mesmo aqueles que estão dizendo não, porque o que nós pedimos não é irreal, são alguns milhões apenas em troca dos R$100, como se isso não fosse irreal, né? Mas a hora que as autoridades solicitarem a lista de quantos aportados eles têm e fizer a multiplicação do número pela quantidade oferecida, já verão que o número ultrapassa. Como eu já fiz cálculos, já fiz vídeos educativos mostrando esse tipo de coisa. Então não tem como fugir dessa narrativa. Então os gestores que nós dizíamos que não estavam mais captando, não sei se todos, mas eu vi alguns aí, já de fato vindo para cima, outros se autonomearam gestores, etc. Então tá uma bagunça. Novamente a captação em massa voltou. Protejam seus familiares, não deixem seus familiares começarem a vender aportes ou colocar outras pessoas, para não ser arrolados como membros da organização. Porque agora eles vão atrás de pessoas para vender para eles, vão fazer uma série de situações. Esse é mais um recado para as vítimas, tá? Quanto à entrevista divulgada, em linhas gerais, fica aí um exemplo de como que essa organização criminosa ela está disposta a pegar qualquer profissional que eventualmente até acredite de fato nessa narrativa e jogá-lo na fogueira só para conseguir mais algumas semanas, alguns dias de venda de aportes. Um pouquinho mais, um pinguinho de credibilidade que possibilite mais pessoas continuar comprando. Então essa organização não é o primeiro profissional que veio e não será o último. Mais virão a público achando que isso é verdade, colocarão o seu currículo, a sua chancela do seu conselho de classe em cima, dizendo isso é verdade, porque eu estou dizendo que é verdade, e depois automaticamente as coisas vão seguir o fluxo, essa pessoa sairá e as coisas vai ser responsabilizada, evidente, pela chancela que deu, né? E novos chegarão e a organização vai trazendo mais gente, para que possa ir criando em vocês a ideia de que isso é uma coisa real. E não é, né? Infelizmente. E o último detalhe que eu quero deixar para vocês, existem 2 vídeos explicativos que eu fiz antes de começar a lançar as notas públicas, são vídeos educativos, 2 vídeos, vou deixar o link na nota, vou deixar aí o link também na descrição para vocês entrarem e entender por que não é real essas operações. Não preciso nem falar em documento, é só uma questão de raciocinar. Então tá ali os 2 links, tá? E quero dizer, por último, que dia 15/2, novamente, é a tão sonhada data dos pagamentos. E novamente eu quero dizer a todos, hoje, dia 12/2, que esses pagamentos não acontecerão. Não acontecerão novamente.
Então, se você quer comprar aportes, porque vai acontecer dia 15, não compre. Espere, você provavelmente já tem aportes de outros gestores. Não tem porquê. 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos não vai te fazer diferença. Pare de comprar e espere o dia 15. E vocês perceberão que virá uma nova desculpa. Mais uma desculpa virá, não aconteceu. E esses supostos gestores novamente lançarão uma nova data, virão a público. Já tem um aí dizendo que vai ser dia 19 ou dia 29, não pensem bem no dia 15, já estão começando a construir. O impacto do dia 7 foi tão destrutivo, tão grande, tão forte em cima deles, que eles colocaram com tanta certeza que ia acontecer, que eles quase balançaram e quase caíram. Então agora já tem um aí já dizendo que vai haver, vai ser mais para frente e tal. Tudo bem, né? No dia 15, não compre mais, espere. No dia 15, quando não acontecer, virá mais comunicação dizendo que não aconteceu. Aí no dia 16 vocês entram em contato de novo com o número aqui, com o WhatsApp, e apresentem seus documentos e façam sua denúncia. Nós vamos colocar um fim nessa organização que está arrecadando dinheiro de pessoas inocentes, que está vendendo um sonho para vocês de algo que nunca vai acontecer. Era isso que eu tinha para dizer nessa nota. Fica o meu respeito aos profissionais novamente, aqueles que entraram em contato, que a gente conversou, bateu papo. Alguns marcamos até café nos seus estados, porque a gente está sempre viajando, temos clientes no Brasil todo. Fica aí os nossos respeitos para vocês, tá? Fica os respeitos nossos aos comunicadores também, aos que engendraram toda aquela situação de ontem. Responsabilizações evidentemente virão, né? Não foi algo feito na defesa do interesse do cliente constituído, e sim do interesse da narrativa que está sendo usado pela organização criminosa. Então, nesse ponto, não há o que nós flexibilizarmos atitudes e tudo mais, tá certo? Um forte abraço a todos, era a nota que nós tínhamos a divulgar. Até mais.